tem gente ganhando dinheiro, tá sobrando um dinheiro legal pro cara, mas eu falo, pô, tá sobrando 10 pra você, mas poderia sobrar 15, poderia sobrar Verdade. 20. Aí Deus me deu um estalo, creme americano. Hoje a gente atende uma média de 18 estados, mais de 6 mil clientes no Brasil inteiro. A gente vive nessa correria do dia a dia, é problema, precisa resolver isso, resolver aquilo, mas a vida é muito mais que isso, entendeu? A sua falta de organização pode destruir a sua família. Seja bem-vindo ao capítulo 134 do Donos de Restaurantes Cast. Hoje eu recebo aqui um grande amigo, João do Creme Americano. Se você está no mercado de alimentação, provavelmente você já conhece o João. Mas se você ainda não conhece, se apresenta aí, João. Seja bem-vindo, cara. Até que enfim a gente conseguiu, hein? Pô, Marani, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom que deu certo, né? A gente tentou uma outra agenda, acabou não dando certo, mas quando o João mandou mensagem para mim lá da sua equipe, já reservei a agenda já para deixar tudo certinho, né? E uma coisa que eu gosto de falar bastante é que antes de ser o João do Creme Americano, eu sou o João, marido da Viviane, pai da Gabriela, pai da Giovana. E eu tava até gravando uns takes ontem, né? E eu tava falando, eu falo muito sobre a minha família e eu gosto de falar sobre família porque é por elas que eu faço tudo o que eu faço, toda a minha correria aí. E acho que a importância de você poder falar da família e das pessoas entenderem esse mercado de alimentação que a gente vive é uma loucura, né? E se a pessoa não conseguir aí administrar certinho o seu restaurante, o cara entra numa bola de neve ali que muitas vezes não consegue nem ter uma vida legal com sua família. Seu trabalho é muito importante por causa disso. No evento do iFood eu comentei com você. Falei, pô, é legal que além de você ajudar o cara a crescer, a prosperar financeiramente, você faz com que o cara possa ter mais tempo com a família, qualidade de vida e por aí vai. E desde já, te parabenizar por esse trabalho. Obrigado, amigo. Isso vem de uma dor muito grande que eu tinha, falando aqui um pouquinho de família, e depois vou pedir aqui para você falar um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas te conhecerem mais. Mas isso vem de uma grande dor que eu tinha, João. Essa história eu tenho certeza que você não sabe, mas na minha infância, eu conto isso no livro, está sendo lançado essa semana pela editora Gente. Eu conto que o meu pai, eu tinha uma grande briga com o restaurante do meu pai, afinal de contas ele era meu inimigo. O restaurante do meu pai era quem tomava o tempo do meu pai de ficar comigo. E em algum momento da minha vida eu prometi que eu nunca ia trabalhar com restaurantes, porque eu não queria deixar os meus filhos sem a minha presença. E é legal a gente tocar nesse assunto agora, porque ontem foi a primeira palestra da minha filha. Ela tem 4 meses e meio e ontem eu coloquei ela ali num canguru e fiz uma parte de um trabalho com a Laura no meu colo. E eu acho que fez muito sentido para mim, porque no nosso grupo um dos grandes valores que a gente tem é, em primeiro lugar, a presença de Deus, em segundo lugar, a presença da família. E ontem eu pude compartilhar um pouquinho disso com o meu grupo de Mastermind, levando a Laurinha para participar. Isso foi muito legal. Agora, me conta um pouquinho então, João, o que você faz, o que é esse tal de creme americano, como é que você trouxe isso e qual é a importância disso para as hamburguerias e para outros negócios de alimentação no Brasil? Pô, legal. Um pouco dessa história aí vem muito... As minhas histórias como empresário vem muito de uma relação que eu tenho de fé, uma relação minha com Deus, né? Resumindo tudo do creme americano, eu tenho uma marca de açaí que ela é bem conhecida até no meio do futebol. A gente estava até falando sobre futebol, você é um cara que gosta muito de futebol também. Até um jogador do seu time, o zagueiro Lianco, eu conheço ele, é um cara que toma meu açaí, eu conheço a família dele. Isso é legal pra caramba, né? E o açaí tava fazendo um maior sucesso, a gente no meio do futebol, a gente tinha aberto um primeiro quiosque num shopping, não deu 30 dias, veio a pandemia. Uau! Aí acabou tudo, travou tudo. Eu não sabia dessa história, que tava tão breve assim, que é isso, cara. E aí o faturamento da minha empresa caiu, sei lá, 90% em um mês. Só que olha que legal, o creme americano eu já tinha ele desde 2017. Só que eu produzia 10 baldinhos por mês só para usar na minha loja. Eu não vendia para o mercado.
Eu produzia, como eu já começou produzia assim. o açaí, então a gente falou, pô, vamos colocar milkshake na loja? Como que faz milkshake? Ah, usa sorvete de creme tradicional. Pô, mas se você usa o sorvete de creme tradicional, o gosto, faz um milkshake de ovo maltine, o gosto de creme briga com o gosto de ovo maltine, não é a mesma coisa, e aquela nossa pegada de sempre estar reinventando, trazendo coisa nova, pesquisar, desenvolvemos o creme americano. Aí um dia, eu já tinha uma relação muito legal com a galera do mercado de hambúrguer, porque grande parte dos principais players são corintianos, e como eu tenho uma boa relação lá com o clube, o time toma meu açaí na concentração e tudo mais, então eu já tinha levado eles para assistir jogo em camarote. Então, apesar de eu não estar envolvido no mercado de hambúrguer, eu já tinha uma boa relação com eles. E aí, tenho mania de acordar 5, 6 horas da manhã para estudar, para ter minhas conversas com Deus e tudo mais. E aí me peguei questionando a Deus. Pô, Deus, meu projeto de açaí tava vindo super legal, tal, o Senhor me deu um direcionamento, só que veio a pandemia e caiu total. E os meus amigos que eu tenho do mercado de hambúrguer, o cara faturava 50, 100 mil, quando veio a pandemia, em menos de um mês o cara tava faturando 200, 300 mil. Aí Deus me deu um estalo, creme americano. Eu falei, caraca, creme americano, milkshake, hambúrguer é uma coisa que combina na gringa, aqui no Brasil é muito pouco usado, tal. Pô, eu acho que eu vou pra esse lado. E aí comecei. Um liquidificador embaixo do braço. Nessa queda aí que deu nesse um mês, não tinha dinheiro nem pra comprar um batedor. E, pô, hoje, graças a Deus, as principais marcas do mercado me patrocinam. E aí foi. Ia batendo de porta em porta, ligando, mandando mensagem no Instagram. Aproveitei. Na pandemia, a rede social cresceu demais. Então, aproveitei, criei um textinho lá, mandava pra galera. E o pessoal, pô, quero experimentar. Chegava lá, máscara, álcool, né? Andava com a mão toda estourada de tanto passar álcool na mão. Fazia, jogava meio que distante, assim, pro cara. O cara tomava... Caraca, nunca tomei isso na vida, tal. Pô, nunca imaginava que uma hamburgueria poderia ter um produto próximo ao do que as grandes redes de fast food têm e tudo mais. Pô, eu quero. E aí, graças a Deus, aí o negócio arrebentou. Hoje a gente atende uma média de 18 estados, mais de 6 mil clientes no Brasil inteiro. É muita gente. E o projeto crescendo pra caramba. E aí, quando a gente entra nessa questão aí da ideia do início que a gente tava falando de família, né? E o pessoal do meu comercial, do marketing, até briga comigo, né? Ah, caramba, João, mas tipo, você fala de tudo, ajuda todo mundo, ajuda o mercado, e o que você menos vende é creme americano. Aí eu falo, putz, o que eu menos falo é do meu produto, né? Mas eu tô onde eu tô por causa de tudo isso que eu fiz pro mercado, entendeu? Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar, contribuir e tudo mais. E isso ajudou bastante também a minha marca, né? E hoje a gente tá aí como líder no mercado quando se fala em milkshake, não em projeto de franquias, mas alguém que venda um produto pro mercado, um insumo pro mercado aí, pro transformador final. Hoje a gente é líder aí no mercado e, graças a Deus, crescendo. E o mais legal de tudo, né? Que aí você também sabe disso, você vive desse mercado. Apesar da gente dominar o mercado, a gente não atende 1% do mercado. Tem muita coisa para acontecer. O mercado de food aí, de alimentação no Brasil, tá só no início, tá engatinhando, né? É verdade. Tem muita oportunidade. Me fala uma coisa, João. Antes de você falar, se você está escutando o nosso podcast agora, corre lá no Spotify, dá 5 estrelas. Se você acredita que esse podcast é 5 estrelas, tem uma galera que me diz que já fica esperando ali o dia da semana para a gente postar o podcast, que é uma das grandes diversões ali na academia, no carro. Então não importa onde você está, dá 5 estrelas para a gente saber que você está curtindo. João, a gente teve um boom das hamburguerias nos últimos 10, 15 anos no Brasil. Principalmente, além do volume, né, além de termos muito mais hamburguerias no Brasil inteiro, não só em São Paulo. São Paulo é realmente o grande centro do Brasil no que diz respeito à gastronomia. Mas quando a gente olha para o Brasil inteiro, a gente tem, por exemplo, uma hamburgueria que é um sucesso absoluto em Manaus, uma das que mais vende no Brasil. A gente tem outras grandes hamburguerias no sul do Brasil, a gente tem no Centro-Oeste, enfim, a gente tem hoje um mundo gastronômico nas hamburguerias, principalmente no que tange a qualidade. Como é que você olha para esse mercado hoje, para a competitividade, para o quanto ele amadureceu? Qual é a sua visão sobre esse mercado? O mercado tem crescido bastante, né? E assim, apesar de existirem muitas hamburguerias, tem muita oportunidade ainda, porque, pô, o Brasil é muito grande, entendeu?
Você que viaja Brasil afora, você vê, vai em muitos estados e até estado grande, estado legal, que você vê e tem poucos. Você fala, caraca, tem muita oportunidade de crescer. Eu acho que o foco que a galera tá vindo agora, e até quando a gente fala em donos de restaurante também, a galera tá pensando no profissionalismo. E eu acho que é isso que a galera tem que fazer. E é uma coisa que eu bato nas minhas palestras. Eu falo pro cara, você não é dono de hamburgueria. Você é um empresário. Sim. Assim como o Roberto Justus é um empresário, como muitos grandes empresários têm no Brasil, o dono de hamburgueria ele também é um empresário. Sim. Então ele tem que vir para essa parte de gestão. Tem que tomar conta da hamburgueria. Pô, João, mas o que acontece? Como o mercado cresceu muito, então tem gente ganhando dinheiro, tá sobrando um dinheiro legal pro cara, mas eu falo, pô, tá sobrando 10 para você, mas poderia sobrar 15, poderia sobrar Verdade. 20. Sim. E todo esse erro aí tá na gestão, no controle de estoque e por aí vai. Não é só, faturamento é ilusão, né? Você que trabalha muito com essa parte de gestão, você sabe disso. Então, eu acho que a galera tá atentando para isso, para essa importância da gestão, entendeu? O pessoal tem focado bastante também. Aí até um jabá do meu produto, mas é uma coisa que, modéstia à parte, apesar do mercado de milkshake já ser um mercado centenário, a gente que criou ele na unha, eu criei esse mercado na unha quando a gente fala em hamburgueria artesanal, eu que fui batendo de porta em porta. Até hoje eu ensino, minha rede social é aberta lá, o cara me manda mensagem, eu respondo, ensino receita e tudo mais. Então tem muita oportunidade aí no aumento de ticket médio com milkshake e sobremesa. O legal do milkshake e sobremesa é que ele não tem parâmetro. O cliente final não tem parâmetro. Ele não sabe qual que é o custo de fazer um milkshake. Sim. Ele não sabe qual que é o custo de fazer uma sobremesa. Principalmente quando você faz uma sobremesa muito bem empratada, né? Que chega aquela coisa bonita. É um petit gâteau, um brownie, uma bola de creme americano. E aí você manda um bulizinho e o cara joga a calda lá. E aí é o que eu falo. Ao invés de você colocar num prato básico um brownie lá e uma bola de sorvete, jogar uma calda lá na cozinha mesmo e levar pro cliente, coloca numa louça... Aí uma sobremesa que você ia vender a R$15. Então você coloca numa louça bonita, coloca lá o seu brownie, a bola de creme americano, e aí você faz um ganache lá, coloca num pirizinho e deixa pro cliente colocar na mesa. E aí o garçom chega pro cliente e ainda pergunta, quer gravar? Aí o cara, opa, peraí, tu já pega o celular dele. E aí o que acontece? Aí o cara joga a calda, o cliente ainda vai filmar, e aí essa mesma sobremesa que era R$15, você vende por 30, 35. João, olha isso que você está trazendo. Eu quero deixar claro aqui uma coisa para a gente quebrar paradigma. Não existe preço justo. Eu falo isso há anos. O preço é uma referência que nós, consumidores, temos na nossa cabeça. E aí quando a gente fala, por exemplo, quero um X-salada. O X-salada custa ali em torno de 30, 35 reais aqui em São Paulo. Isso todo mundo sabe porque é um produto muito comum e que você compra talvez várias vezes no mês. Mas quanto custa um milkshake? Muitas vezes é uma coisa que o cliente ainda não tem hábito. E aí, quando você cria um produto único, porque pode ter o milkshake do Marani, que é feito com ingredientes diferentes, que é empratado de uma maneira diferente, e aí o céu é o limite. Porque a gente a maioria das pessoas não tem referência sobre isso, e talvez R$40 é caro ou barato, não sei, depende da minha percepção de valor. Então, quando a gente entende isso e mais, quando a gente passa a levar a gestão a sério, que é o que você está trazendo agora, não só para os hamburgueiros, mas para o cara que é dono de restaurante, para o cara que é dono de pizzaria, para o cara que é dono de esfirraria, quando a gente começa a entender o quanto é necessário profissionalizar a nossa gestão, a gente começa a pensar em ticket médio, que é, eu preciso aumentar ali o volume de dinheiro que eu recebo de um cliente somente. Por quê? Porque eu já tenho ali uma mão de obra, eu já tenho um custo fixo e eu tenho um número de clientes que eu atendo. Quanto mais eu conseguir vender para aquele cliente, mais rentabilidade eu trago para o meu negócio. Eu acho uma loucura, eu que faço um trabalho junto ao iFood, a gente presta ali quase que um trabalho de consultoria para o iFood, fazendo uma ponte entre o dono de restaurante e o iFood. De repente, uma das coisas que eu estava estudando junto com eles é que a tela financeira, ou melhor, a tela de performance, João, é a 7ª mais visitada. Eu realmente quase caí de costa. Eu falei, caramba, eu olho a tela de desempenho 2, 3, 4 vezes ao dia. E a maioria dos operadores ainda não olha. Como é que eu vou entender qual é o meu ticket médio, o que eu posso vender mais ali para o meu cliente, o que isso está me trazendo de retorno? Porque quando você traz uma coisa importante, João, que é, se na minha operação está sobrando 20 mil reais de lucro ou 25 mil reais de lucro, o que eu entendo e o que eu
coloco ali para os nossos mentorados, para as pessoas que fazem parte do nosso mastermind, para os nossos alunos grande parte do que você tem de lucro é necessário que você reinvista no seu negócio para que esse negócio cresça. Então é a oportunidade de eu comprar um equipamento melhor, é a oportunidade de eu contratar uma mão de obra melhor. Pô, hoje eu não tenho hoje eu não tenho a capacidade de contratar a mentoria do Marani, mas porra, eu preciso aumentar a rentabilidade do meu negócio para eu entrar para um grupo de mentoria, para que eu possa dobrar, triplicar, quadriplicar o meu faturamento, para que eu possa melhorar o meu lucro, os meus processos. E aí a gente começa a entender que existe um caminho de evolução para todos nós, que passa pelo conhecimento, passa pela modernização, passa pela inovação, mas isso tem que virar uma chavinha na cabeça do cara, e o cara entender que é muito mais do que pão, carne e queijo, né? E, obviamente, creme americano. Opa, com e certeza. milkshake, Tem que né, ter um cara? milkshake, né? Então, e legal você falar essa parte de mentorados. Isso eu respondo para todo mundo que me pergunta. João, vai ter um evento do Marani em São Paulo, lá agora em março. O evento custa X, vale a pena? Eu falo, se você pegar uma coisa que ele fala, só uma, você vai ficar lá, são quantos dias? São 3 dias. 3 dias. Você vai ficar 3 dias lá. Se você pegar uma coisa que ele falar e que esse não custa isso, mas que o curso custasse 10 mil reais, o cara pegasse uma coisa e aplicasse no negócio dele, já valeu a pena. O problema é que muitas vezes a galera fica naquela obesidade de... Vai buscar muito conhecimento, só que não aplica em nada. Aí não adianta nada, é melhor que nem vá lá, né? E olha isso que você trouxe, João. A gente vai falar sobre várias coisas, serão pelo menos 10 horas de conteúdo por dia, vezes 3 dias, 30 horas de conteúdo, uma galera pesada aí que tá fazendo, né? Para mim, é uma premissa levar pessoas que estão fazendo e não só dizendo o que tem que ser feito. Como você faz, além de dizer o que tem que ser feito, como eu faço, para mim isso é uma premissa e é muito importante. Mas a gente entende que se não tiver aplicação daquilo, como a gente está trazendo agora, a importância do aumento do ticket médio. Se o cara começa a pensar, eu vou dar uma sacada aqui de como é que a gente conseguiu aumentar o ticket médio de uma maneira super simples, mas usando o conhecimento que a gente multiplica. Pensa isso, João. Vamos falar de uma técnica aqui que eu ensinei no iFood, porque ela é muito simples e o cara que está escutando o podcast, ele pode fazer isso hoje. Eu vou dar o exemplo com pizza, mas funciona com tudo. A gente fez uma estratégia de cross-sell, né, de vender mais de um produto ali para esse cliente, que foi o seguinte: meu cliente entra na minha loja no iFood, que é pizza, e aí ele escolhe a pizza favorita dele. O iFood hoje me dá um mecanismo de colocar alguns campos que são obrigatórios. E aí o que eu fiz? Eu passei a oferecer a borda de catupiry de cheddar como um item obrigatório. Então o que a gente coloca? Não quero borda recheada. Essa é uma opção. O cara pode marcar. E aí tá ali R$0. E aí ele quero a incrível borda de catupiry. Quanto custa? R$13. Ou quero a incrível borda de cheddar cremoso. E aí, João, o que a gente quer trazer aqui, né? O mecanismo que a gente coloca é: se eu vendo 100 pizzas no dia, eu tenho 100 pessoas me dizendo que eles não querem borda de catupiry, ou seja, pelo menos 30 ou 40% das pessoas que passam por aquilo acabam dizendo: eu quero a incrível borda de catupiry. E ali, então, eu peguei uma pizza que no meu restaurante custa em média R$80 e adicionei mais R$13. Se a gente for olhar isso em 40% das vendas, talvez eu tenha ali em 100 pizzas, por exemplo, eu tenha adicionado um faturamento de quase R$500 a mais. Isso no mês são R$15 mil, cara. No ano... A gente está falando, então, de uma técnica que a gente ensinou em 3 minutos para adicionar ali alguma coisa como R$15 mil no mês e que talvez no ano a gente está falando de R$180 mil a mais, com uma técnica simples. Mas o cara tem que fazer. E aí, de repente, o cara fala assim: pô, Marani, mas eu sou de hambúrguer. Hambúrguer eu não sei como fazer isso. Pô, coloca obrigatório a sobremesa. O cara tem que falar: não quero sobremesa. Ou coloca obrigatório qualquer outro campo de alguma coisa como um adicional. Pode ser batata, pode ser uma cebola, pode ser um outro item que faça sentido ali para o cliente. Mas, em primeiro lugar, João, eu tenho certeza que você é assim. Inclusive, quero saber um pouquinho da sua ótica sobre isso. Eu sempre penso no meu cliente. Eu sei o quanto a minha borda recheada é incrível e o quanto ele vai ficar mais feliz. O quanto o filho dele, lambuzado ali de cheddar, vai ficar mais feliz. Então, o que eu ofereço é
como fazer o meu cliente ficar mais feliz com o que eu tenho para vender para ele. Porque eu acredito no meu produto, porque eu acredito que eu estou levando felicidade para a família dele. Então, quando a gente coloca o nosso cliente em primeiro lugar, fica muito mais fácil fazer negócio, né? Além da sobremesa, eu acho que as entradas têm muita oportunidade de se aumentar o ticket médio. Eu também E aí o cara sai e concordo. apenas uma batatinha, que ele vai cobrar R$15 a porção, ele põe lá em cima um pouco de pulled pork, ou catupiry, ou sour cream, sei lá, e vende a batata a R$40. Sim. Chega uma batata bonita, bem empratada, tudo mais. Então, essa parte de entradas, e assim, entradas também é infinito, dá pra você criar muita coisa. Quando a gente fala em uma parte bem legal de cliente, e aí que eu falo nas minhas palestras também, a mulher, eu coloco assim, né? A mulher quem dita o rolê. Então, É verdade isso, cara. Você casado, você sabe disso, né? Isso. E eu até brinco, né? Eu falo, ó, jamais não, né? Mas é quase impossível uma mulher olhar uma imagem lá de um triplo bacon com 3 carnes de 180 gramas cada uma e falar, nossa, amor, eu tô com vontade de comer esse triplo bacon hoje. Dificilmente uma mulher vai falar isso. Agora, se ela vê uma sobremesa, uma entrada bonita, um milkshake, ela vai falar. E aí, o que acontece? O homem, o cara, se ele tá com vontade de comer um hambúrguer, ele tá saindo do trabalho, ele para na frente da hamburgueria, ele entra lá na hamburgueria, pede o hambúrguer, um refrigerante e sai comendo e já era, o seu ticket médio é ali. Quando você atrai a mulher quase que impossível também dela parar sozinha numa hamburgueria pra comer. Sim. Então a mulher, ela traz a família. E uma família com 4, 5 pessoas sentou na mesa é no mínimo R$300. Então olha a diferença que você faz nisso. Quando a gente fala de mulher também, principalmente na questão de sobremesa... Márcia, a mulher vai sozinha a uma hamburgueria ou ela leva o marido? Não vai? É. Então você marido, tá certo. filha, amigas, entendeu? Ela não, sozinha ela não vai. Não vai. Homem é diferente. O homem tá com vontade de comer, ele para no boteco, para em qualquer lugar e come e já era, entendeu? A mulher não. Então a mulher traz esse aumento de ticket médio. Quando a gente fala em sobremesa, Sim. a mulher ela tem licença poética para comer sobremesa. Então se a mulher come um hambúrguer... Como é que é uma licença poética? Para comer sobremesa, me conta. O que acontece? Se a mulher posta que tá comendo um hambúrguer, a amiga dela vai entrar lá e falar, nossa amiga, vai engordar, hein? Tá comendo hambúrguer e tal. Agora, se ela posta que tá tomando um milkshake, comendo uma sobremesa, a amiga já fala, opa, onde que é? Quero ir, vamos. Pô, não me chamou, vamos amanhã, tudo mais. Então, a mulher pode comer chocolate, doce, à vontade. É da mulher isso, sabe? É muito disso. Então, quando ela posta um doce, as amigas acham o máximo, entendeu? Então, por isso que eu brinco, né? Que a mulher, ela tem licença poética para comer sobremesa. É legal isso, e principalmente a mulher, ela é muito mais influenciável por influenciadores, né? A minha esposa adora olhar o Instagram e falar, pô, eu sigo aquela pessoa que faz isso e que mostrou isso. Eu acho que é até um pouco mais do que o homem, né? Sim. O homem vai muito no instinto lá, eu quero, já era. Eu vi, eu quero. E a mulher vai mais nessa parte, né? Ô, João, olha o quanto isso que você está trazendo faz sentido. O nosso comportamento como consumidor, ele é muito... ele muda bastante de acordo com as companhias que a gente está. Você está falando o quanto a gente acaba sendo influenciado pelas nossas esposas, pelas nossas mulheres. A minha esposa adora culinária oriental. Fernanda adora comida japonesa. Então, quase sempre é a escolha número 1 dela. Não é a minha. Eu gosto mais de hambúrguer, eu gosto mais de pizza. Eu amo comida italiana. Então, se eu for escolher, geralmente eu vou escolher comida italiana ali. Ou, quem sabe, uma carne. E aí a Fernanda fala, vamos num japa hoje. Pronto, ganhou. Não é verdade isso? Tem até um meme que é legal pra caramba, né? O cara e a mulher disputando, aí a mulher escolhe comida japonesa e o cara escolhe pizza. Aí o cara ganha, aí depois mostra ele comendo comida japonesa, né? Porque não tem muita escolha, não tem muita escolha. Na minha casa é mais ou menos assim mesmo. Então, eu acho que é muito importante isso. E eu falo pro pessoal, não é fácil você trazer família todo dia pra dentro do seu restaurante. Mas eu falo pro cara, pô, às vezes você tá correndo, putz, eu quero ter 30, 40, 50 clientes num dia pra faturar tanto. Eu falo pro cara, se você conseguir trazer só 10 famílias por dia, você vai faturar uma média de 3, 4 mil reais por dia. Só com 10 famílias.
Você não precisa muito mais do que isso, entendeu? Sim. Então você fala, caraca, tipo, 10 famílias, 25 dias trabalhados, 100 pau. Eu faturo 100 pau atendendo 10 famílias por dia. Dentro da sua experiência, dentro do que você vê, você acredita que as pessoas que lideram hamburguerias, que é ali, ou as pessoas que você acaba tendo um relacionamento maior, eles olham de fato quem é o cliente-alvo? Você acha que a maioria das pessoas já tem essa maturidade, eles estão começando a aprender isso agora? Qual é a sua visão? Tem uma parcela boa do mercado que tem toda essa visão, mas eu acho que tem muita gente que não olha nada para Faço isso. o meu produto, abro a minha loja, espero as pessoas É isso chegarem mesmo, e é isso. E eu falo, qual que é o grande problema, né? O cara acorda de manhã, vai no mercado, faz compra pra hamburgueria, vai pra hamburgueria, Uhum. fica até a noite, Uhum. vai pra casa, meia-noite, 1h da manhã, acorda de manhã, vai pro mercado, faz compra, o cara vive nesse ciclo, né? Uhum. E é uma parte da minha palestra que eu conto que muitas vezes a galera até se emociona e chora. Eu falo pro cara, pô, beleza, você tá vivendo essa correria louca, mas eu falo, qual que foi a última vez que você levou seu filho na escola? Uhum. Qual foi a última vez que você foi visitar o seu pai, a sua mãe? Muitas vezes a pessoa, o pai e a mãe tá com 60, 70, 80 anos. Quantos anos mais de vida o pai e a mãe têm? Então, Sim. o que você tem aproveitado ele? E aí você vive nessa vida, nessa correria. Isso aconteceu comigo, né? Tem um irmão meu que faleceu Uhum. e ele tava perto de onde... Ele tava no hospital perto de onde eu trabalhava, o Jean. E aí, eu na minha correria do dia a dia, amanhã eu vou visitar ele. Trabalha, corre pra cá, pra lá, tal. Amanhã eu vou visitar. Ficava 10 minutos do meu trabalho, 10 minutos da minha casa. Ele tava no hospital chamado Mandaki. Aí até que um dia de manhã, minha irmã manda mensagem, ela tava acompanhando, o Jean morreu. Falei, caraca, mano. Tipo, aí eu parei, pensei, falei, caraca, tipo, meu irmão tava do meu lado e eu com correria de trabalho e tudo mais e não fui visitar meu irmão. E aí eu falo pra galera O que loucura, você né? sentiu naquela hora quando você ficou sabendo da notícia e pensou sobre isso? A primeira coisa, tristeza, né? Coisa, pô, perdi meu irmão, chorei pra caramba, tal. Fui comentar com a minha esposa, tal. E aí, tipo, depois você para e pensa e fala, caraca, mas, tipo, de que adianta essa correria que eu tô fazendo? E aí a gente fala, né? Pô, você tá tanto na correria e aí, tipo, fiquei 2, 3 dias sem trabalhar nada porque tava ajudando com essas coisas. Uma vida inteira, eu nunca dei um presente pro meu irmão. Uhum. Sabe essa coisa? Irmão, tal, deixa pra lá, tal. Só que quando ele morreu, quem comprou a roupa pra ele ser enterrado foi eu. Então, sabe, a gente vive nessa correria do dia a dia, é problema, precisa resolver isso, resolver aquilo, mas a vida é muito mais que isso, entendeu? Uhum. Tem as nossas famílias, tem os nossos amigos, acho que tem muito mais do que isso. E é a organização do trabalho, que é uma coisa que eu falo na palestra também. A sua falta de organização pode destruir a sua família. Isso que você está trazendo é profundo, porque a gente precisa, aqui a gente tem a oportunidade de aprender com o que você está trazendo, João, que muitas vezes a gente não precisa perder uma pessoa tão querida como você perdeu o seu irmão para entender o valor do nosso tempo, né? Sim. E talvez, eu falo isso com muita frequência, o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Dinheiro a gente ganha de novo, eu já perdi, já ganhei. Em 2015 eu tive uma falência, fiquei devendo mais de R$1 milhão. Para mim foi extremamente difícil, passei por momentos realmente muito difíceis. Ali, à beira talvez de cara, emocionalmente foi muito pesado para mim. Mas depois de um tempo eu tinha recuperado a grana, já tinha pagado tudo isso e as coisas passam, mas o tempo não volta atrás, né? E talvez aquela palavra que a gente não falou, aquele tempo que você deixou de ficar. Então a correria que a gente gosta, que é a do restaurante, né? Cara, o cara que é dono de restaurante tem que ser maluco, isso é certeza absoluta, porque a correria que a gente vive, de fato, é bem diferente de outros mercados, entre outras coisas. Fora a grande responsabilidade que a gente tem de estar levando o produto perecível, da pessoa estar comendo. Mas ainda assim é necessário que a gente organize o nosso tempo para que a gente consiga fazer o nosso corre, para que a gente consiga fazer a nossa grana, mas ao mesmo tempo ficar com as pessoas que a gente mais ama, dar o conforto para as pessoas que a gente mais gosta, né, João? Sim, porque o tempo passa, né? Você tá aí com sua pequenininha agora e tá com 4 meses, né? Sim. Parece que nasceu ontem, né? E aí Parece já que tá com, nasceu já tá com ontem. 4 meses. A minha faz daqui
dia 28, nasceu dia 29 de fevereiro, né? Esse ano vai ser 28. Vai fazer um ano. Parece que nasceu ontem, entendeu? Então, já tô... A Gabi tem 7 anos, vai fazer 8 já. Sim. Então, assim, o tempo passa muito rápido. E é o que você falou, né? Até quando você comentou, eu acho que eu já ouvi você falando isso numa palestra. Porque às vezes eu uso isso de exemplo. Que eu falo que você falou isso. Que você não odiava o seu pai. Você odiava o restaurante do seu pai. Porque ele tomava o seu tempo. Então, em algumas palestras minhas, eu falo de você sobre isso. Pô, ele falava que ele não odiava o pai dele, mas ele odiava o restaurante do pai dele, porque o restaurante do pai dele tirou toda a infância dele com o pai dele. Pô, meu pai é meu herói, mas eu não consegui viver com ele, porque ele vivia 24 horas por dia dentro do restaurante. Eu falo isso muito quando a gente fala a questão de distribuidora, né? Do cara comprar numa distribuidora. Ah, João, mas se eu comprar numa distribuidora, sai um pouco mais caro. Eu falo, pô, mas a distribuidora vai entregar na sua porta, tudo bonitinho. Aí eu falo pro cara, como que tá a sua rede social? Ah, mas eu não tenho tempo para criar conteúdo. Então, se você não perdesse 2, 3 horas todo dia no mercado fazendo compra, você poderia estar criando conteúdo. Aí é quando eu falo, qual foi a última vez que você levou seu filho na escola? Como que tá a sua saúde? Você tá indo pra academia se cuidar? Você não tem tempo porque você tá indo no mercado para economizar 20, 30 reais. Me mostra o DRE da sua empresa, como que tá o controle financeiro, como que tá o controle de estoque. O cara não tem nada, mas ele perde 2, 3, 4 horas todo dia no mercado fazendo compra para economizar 20, 30 reais. É que eu vejo que as pessoas acabam fazendo muito do que é intuitivo, muito do que é mais fácil fazer. Pô, é muito mais fácil ir ao mercado fazer compra, é muito mais fácil negociar preço do que fazer um DRE. É muito mais simples eu ir para a chapa, eu ir para um broiler, do que eu eventualmente contar um estoque. Só que muitas vezes a gente entra na corrida dos ratos, porque a gente trabalha muito, a gente muitas vezes poderia produzir muito mais, poderia ter um resultado operacional muito melhor, mas a gente tá ocupado demais fazendo um trabalho operacional, né? Eu falo isso muito lá na empresa, na fábrica, né? Da pessoa não se esconder atrás de outra coisa. Então vamos supor, sei lá, eu tenho o meu vendedor, ele tem uma meta lá para ele bater. Aí encostou lá o caminhão da nossa distribuidora lá do Rio de Janeiro. Aí o cara tem que colocar 1000 caixas lá para dentro. Aí desce o vendedor e vai ajudar o pessoal a carregar essas 1000 caixas. Ele passa a manhã inteira lá carregando. Vai subir cansado pra caramba, suado e tal. Aí ele vai falar, caramba, João, tô mal cansado. Eu vou olhar pra ele e falar, caraca, mas você não fez nada. Você não me entregou nada. Porque você não tá aqui pra carregar caixa, você tá aqui pra vender. Só que a pessoa se esconde, sabe? Sim. Ah, hoje eu não quero falar com o cliente. Ah, tô com vergonha, tal. Vou carregar caixa lá embaixo, que pelo menos o João vai me ver trabalhando e vai achar que eu trabalhei pra caramba. Não, você não fez nada. E muitas vezes na hamburgueria a pessoa se esconde nisso. Ah, eu fiquei na chapa o dia inteiro. Pô, mas como tá seu controle financeiro? Não, mas eu não consigo porque eu tô na chapa. Caramba. E aí eu falo, né? Você acha que você é o melhor chapeiro? É nada. Tem cara... E se você é bom de verdade, você vai ensinar alguém. Porque o cara que é bom, ele ensina alguém para fazer o trabalho dele e ele toma conta da gestão do negócio dele, né? E sabe o que tem nisso, João? Olha só o quanto é importante, né? Pra galera que tá assistindo ali no Instagram, pra galera que tá no Spotify com a gente agora. Quando você se coloca na chapa e eventualmente você tem ali uma remuneração daquele chapeiro de R$2.000, R$2.500, você como dono do negócio, você como empresário, você como empreendedor está se colocando em um lugar que obviamente é digno, é um grande trabalho. Eu trabalhei fazendo tudo no meu restaurante por muito tempo, trabalhei no caixa, fiz muita entrega a pé, fiz entrega de carro, fiz entrega de bicicleta, enfim, por muito tempo eu precisei fazer muito trabalho operacional. Mas quando você se coloca nessa posição, o que você está se pagando é o valor daquela posição onde você está cobrindo. Então, o que a gente entende precisamos assumir responsabilidades, né? E o que você falou é verdade. Muitas vezes as pessoas acabam se escondendo para não assumir responsabilidades. E o preço disso é muito alto, porque o preço disso é o resultado operacional e principalmente a cadeia de porta aberta que a gente tem, que é o nosso restaurante, a nossa hamburgueria, o nosso negócio de alimentação. João, tem um número que é muito cruel nesse mercado. 50% dos operadores que abrem um negócio quebram até o 2º ano. Só 1 a cada 10 vai sobreviver por 10 anos. Então é um mercado que eu acredito que se a maioria das pessoas não
se a maioria das pessoas tivesse a oportunidade de fazer um estágio. Ontem eu levei uma pessoa, um grande restaurateur, um grande cara que foi responsável pela expansão de um dos maiores grupos de restaurantes no Brasil, e ele estava falando exatamente sobre isso, que quando você vai treinar um gerente, o ideal, o melhor, ou um sócio operador, é que você tivesse aquele cara um mês dentro da sua operação, antes de contratá-lo de forma definitiva, para que ele entenda o quanto é desafiador, né? Em alguns negócios a gente chega às 6 da manhã e vai embora meia-noite, em outros negócios a gente chega 2 da tarde e vai embora às 2 da manhã. Restaurante não é brincadeira não, né? Então. E aí, o grande problema também da pessoa se esconder lá na chapa, como a gente está dando exemplo, ou no forno lá de pizza, ou fazendo marmita e por aí vai, é que o restaurante dele depende também da parte criativa dele. Sim. Criar pratos novos, Verdade. criar hambúrgueres novos, entradas novas e por aí vai. Então, enquanto o cara tá lá, ele não tá conseguindo pensar, criar coisas novas. Eu falo muito pra galera do mercado de hambúrguer. Eu falo, se você quer criar coisa nova, para de comer em hamburgueria. Vai comer uma pizza, vai comer um podrão, Muito vai comer um bom japonês, porque ali você vai comer... até legal falar, eu falo muito de japonês, que eu sou viciado em comida japonesa, né? Uma coisa que aconteceu muito legal, e aí nem sei se você sabe disso, pouca gente do mercado sabe, eu que criei o barco de açaí. Eu que inventei. Eu sabia disso, eu sabia disso. Eu que inventei o barco de açaí. Então, um dia comendo comida japonesa, a gente tava numa situação bem ruim na nossa loja, comendo comida japonesa, chegou o prato assim, eu falei pro meu sócio, que é meu cunhado, falei, caramba, e se a gente colocasse açaí no barco? Ele olhou pra mim e falou, mano, não tem nada a ver, mano, você é louco. No outro dia de manhã, fui na Liberdade, comprei um barquinho de açaí, era o que tinha de dinheiro lá, comprei um barquinho de açaí, trouxe pra loja, os caras, você é doido, você não adianta, tal, você que só as ideias. A gente colocou açaí, dividiu, colocou os toppings lá, caramba, né, que ficou legal. E a gente começou na loja, isso em 2016, fiz uma postagem despretensiosa no Facebook, foram mais de 100 mil compartilhamentos, sem investir um centavo. Que isso! Mais de 100 mil curtidas, quase 11 milhões de visualizações. Que demais! Isso numa quinta-feira. Isso numa quinta-feira. Nessa quinta-feira foram mais de 500 pessoas na loja. Uau! E aí bugou tudo, parou tudo, não dava pra atender tanta gente. Volta as minhas conversas com Deus, né? Tive um problema... com um funcionário, tal, trabalhista, a gente foi no fórum, fechou um acordo de R$4.000. E eu não tinha, a loja estava num momento difícil, eu não tinha esse valor para pagar. Mas eu saí, muito confortável no meu coração, sabe? Aí quando eu tava saindo do fórum, Deus tocou no meu coração, você vai conseguir pagar isso hoje. Aí a gente, na nossa fé, né? Pô, Deus, como assim? Não tá entrando 5, 10 pessoas na loja? Como que eu vou pagar isso? Na hora que eu chego na loja, a senhora que trabalhava, ela falou assim, João, não sei o que aconteceu. Só que hoje de manhã o telefone já tocou mais de 200 vezes, todo mundo querendo saber o que é barco de açaí. Aí um monte de gente famosa compartilhou, o Marco Luque, naquela época, ele tava com... era um projeto que ele tinha do Rastafari lá, o cabelo, esqueci o nome. Postou lá também. O negócio estourou. Primeiro final de semana, mais de 5 horas de fila de espera. Uau! Mandamos embora uma média de 5 mil pessoas. Coisa de louco, veio gente de outro estado, veio uma mulher de Curitiba, grávida. A irmã viu a postagem nos Estados Unidos e mandou pra ela. Ela falou, eu quero. Aí o marido veio pra cá, chegou na loja, 11 horas da noite, a loja tava fechando. A sorte do cara é que eu produzia açaí atrás, porque eu não tinha mais açaí, tinha acabado. O cara, não, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, minha mulher precisa comer isso, tal. Eu falei, tem um açaí aqui, não tá na consistência boa, porque produziu agora, tal. Ele, não faz assim mesmo, ela precisa comer. E aí disso veio minha relação com o mercado de futebol. Porque aí jogadores começaram a ir na minha loja, começaram a postar, e aí virou um negócio legal pra caramba. Então, assim, eu tive uma ideia de açaí comendo comida japonesa, um negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Não tem nada. Então pode ser que você vai num restaurante, sei lá, mexicano e vai comer um temperinho lá e vai falar, caraca, pois se eu colocasse esse tempero no meu hambúrguer com tal coisa, pois se eu jogasse isso na minha pizza, e dali você pode criar um produto que pode mudar a história do seu negócio.
No marketing isso chama transferência de domínio. Transferência de domínio é quando eu vou para outro mercado, observo a boa prática, entendo como é que eu levo isso para dentro do meu mercado. E às vezes a gente vê que as pessoas têm dificuldade disso, mas isso é o que a gente faz para criar repertório. Então, quando eu começo a experimentar e entender mais, observar mais, como você fez, João, e entender que a gente precisa quebrar paradigmas. Então, existe uma regra que a barca é só de sushi. E aí, de repente, eu falo, mas por quê? Quem disse isso? E se eu testar uma forma diferente? E claro, você podia ter errado. Como eu costumo dizer, João, que a cada 10 coisas novas que eu faço, 8 não dão certo. Mas 2 coisas que dão certo eu escalo. E aí, de repente, a gente foi o primeiro do Food a fazer um grande evento aqui em São Paulo, lá em 2022. Levamos 300 pessoas, depois a gente foi aumentando isso. Começamos a rodar o Brasil. Quando a gente foi rodar o Brasil com treinamento, os caras falaram, Marani, você é maluco, cara. Você acha que o dono de restaurante vai sentar do lado do concorrente dele para falar sobre negócios? E a gente quebrou esse paradigma. E nada disso fui eu que inventei. Eu vim em outros mercados e falei, quero testar no meu também. Quero entender se no nosso dá certo. Então, a gente quase sempre é pioneiro de tudo que a gente faz. Quase todos os projetos que a gente começa hoje são projetos que no nosso segmento não existiam. Mas, obviamente, a gente olha para outros segmentos, entende, testa, erra rápido, corrige aquele erro e aí depois a gente escala. João, o que você trouxe aqui é ouro, hein? A gente tem, então, um exercício agora para o cara que está nos escutando, para o cara que está nos assistindo, que é o que você pode aprender com outros mercados, o que você pode aprender no mercado da pizza, no mercado da parrilla, o que você pode aprender na esfirra, o que você pode aprender na comida armênia. A gente tem tanta coisa interessante, né? O Brasil é tão rico na gastronomia, em negócios, que a gente tem um mundo para a gente aprender. Mas, de fato, o empresário tem que estar disposto, o empresário tem que querer se desenvolver. João, me fala uma coisa, a gente está chegando aqui já caminhando para o final, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, mas já me fala como é que as pessoas te encontram, se a pessoa quiser conhecer o Creme Americano, se a pessoa quiser trocar uma ideia com o João, se a pessoa quiser assistir uma palestra do João, como é que as pessoas te encontram hoje? Lá no Instagram a gente tá, do Creme Americano é @Creme Americano mesmo, o meu é @João Creme Americano, que eu até brinco, né, não é mais João Carlos Xavier de Freitas, já virou o sobrenome, né? João Creme Americano. Todo mundo conhece assim, né, cara? Então. Se perguntar do João do Creme Americano, todo mundo sabe quem é, cara. Já virou João do Creme Americano. Palestro com o pessoal do Burger Crew, né? Brasil afora aí, a gente faz alguns projetos bem legais também. Faço alguns eventos à parte também. Tenho uma ideia ainda e algo que eu queria lançar um projeto esse ano ainda. Era como se fosse tipo uma pegada, não sei se o termo é esse, mas tipo um mastermind, mas mais para pegar uma galera e trazer para falar de família, falar da importância de Deus, falar que putz, não é só dinheiro ali o negócio, entendeu? Tem muitas coisas, tem profissionais por trás que precisam da sua ajuda como dono da empresa, entendeu? Você tem que dar uma olhada. Tem um filme muito legal, não sei se você já assistiu A Forja. Não, ainda não. Assiste. Legal? Putz, é show de bola. Show de bola. Já vou deixar anotado para assistir esse fim de semana. Vou até te dar um spoiler aí, mas já que eu já falei, vou ter que... É um cara que é um mega empresário e ele ajuda um jovem. Que a mãe desse jovem sempre orou para que esse jovem fosse um menino do bem e tudo mais. E ele era doidão, moleque e tudo mais. E nunca deu ouvido para a mãe dele. Só que quando esse jovem se espelhou naquele grande empresário, e aquele grande empresário era um homem de Deus, então ele começou a ouvir as coisas de Deus por causa daquele grande empresário. Uau. Entendeu? Então é assim, é uma coisa que quando eu assisti isso aí eu puxei muito pra mim, porque... E aí foi até uma conversa minha com Deus, né? Às vezes tem muita mãe sofrendo pra levar uma palavra pro seu filho pra ajudar. E muitos desses filhos se espelham no João do Creme Americano. E, tipo, eu que posso levar essa palavra pra mudar a vida do cara, pra mudar o casamento dele, pra mudar a relação dele com o filho, com o sócio, com os amigos e por aí vai. Então é um filme bem legal aí que eu indico pra galera assistir. Dentre vários outros aí. Que legal, cara. Legal demais. Eu vou assistir, já me comprometo, quero assistir. Também acredito que todos nós temos uma missão.
E essa missão a gente precisa prosperar, a gente precisa construir, a gente precisa fazer com que as pessoas que estão à nossa volta sejam pessoas melhores. Então eu tenho essa missão também e acredito que esse é um dos motivos pelo qual eu levanto todos os dias da minha cama para trabalhar. João, deixa uma mensagem para a galera que está te escutando agora. Se todo mundo das hamburguerias, todo mundo dos restaurantes, se a galera toda pudesse te escutar agora, o que você falaria para essa galera do mercado de alimentação? Vender é importante pra caramba. Isso faz parte, nenhum negócio vive sem venda, mas é uma coisa que eu tenho pegado bastante pesado, principalmente na minha empresa, e aí sempre que eu vou sentar com a galera para conversar, é a gestão. É você conseguir estruturar o seu negócio, acertar ali. Eu te dou uma certeza. Se você pegar o seu negócio e deixar ele redondinho, você pode crer que no mínimo 10, 20% você vai ter de retorno com isso aí, entendeu? Então acho que essa parte da gestão é importantíssima. E como eu termino a minha palestra, né? A sua falta de organização pode destruir a sua família. E Deus, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Muito bom. Esse foi o João do Creme Americano. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Valeu. Fiquei feliz demais de você estar aqui comigo hoje. Obrigadão. Tamo junto, seguindo junto. Tamo junto, com certeza. Valeu. Pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.